Em relação ao tema dengue, que a gente sabe que é uma condição infecciosa, é uma patologia infecciosa super comum no país que a gente vive, né? Tem pegadinha, a gente sabe que eles gostam de usar umas pegadinhas aí, né? Quando eles abordam dengue nas questões de prova. O famoso queijinho ali, né? Na ratoeira para o aluno ir ali. Quais são essas pegadinhas? Conta para eles aí, Durval, quais são as pegadinhas para que eles não caiam nessas pegadinhas em relação às questões de dengue. Legal. Quando a gente fala em dengue, a gente tá falando de uma doença que vai e volta em questões, mas que sempre aparece. 2024 nós vamos ter muita questão de dengue. Por quê? Porque a gente teve um aumento importante de casos de dengue em 2023. Então, a cada 3, 4 anos, a gente tem um surto, um aumento. Em algumas regiões, epidemiologicamente, é uma doença muito marcante. E ela está muito relacionada ao atendimento inicial do paciente. Então, como é que isso cai em prova? Qual é a questão de dengue na prova? É o atendimento inicial. É o garoto que está lá no posto de saúde e chega um paciente com suspeita de dengue. Adora ter questão desse jeito. E aí, o que você, aluno que está fazendo a questão, precisa fazer? Você precisa identificar que perfil de paciente é aquele. E para isso, a gente classifica a dengue em grupos. Então, a gente tem 4 grupos de classificação na dengue. Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D. O Grupo A é o que a maioria das pessoas é uma síndrome de dengue febril. A maioria das pessoas, 90%, vai estar no Grupo A, vai evoluir muito bem, como uma gripe, como uma infecção boba, como uma infecção tola e não vai ter complicação. O grupo B, ou vai ter prova do laço positiva, que indica plaqueta abaixo de 100 mil, ou vai ter uma comorbidade. E aí eu posso ou não internar esse paciente. O grupo C vai ter sinal de alarme, e os sinais de alarme são lixo, porque os sinais de alarme é a que mostram que aquele paciente vai dar ruim. Então, sinais de alarme, você tem que saber esses sinais, porque ele vai mostrar para você, esse paciente vai entrar em choque se eu não fizer nada. Internação obrigatória. E por último, o grupo D é o grupo de choque já instalado, que vai para a UTI, é o paciente que vai morrer se a gente não fizer nada rápido, mas é 1% dos casos só. Como que a prova mostra isso para você? Ele vai te mostrar um caso, então é o seu fulano de 60 anos que chega com um quadro de vômitos, com uma dor abdominal, e ele chega com uma pressão boa ainda, mas ele tem uma dor abdominal, você faz a prova do laço está positiva, algumas questões cobram como fazer a prova do laço ou não, mas e ele te pergunta, o que você faz? Você vai mandar ele para casa ou não? Onde está a pegadinha? A pegadinha está em você pescar dentro do caso clínico quais são as características que vão classificar aquele paciente num grupo. Quer ver um exemplo? O paciente às vezes chega e ele está com pressão 12,7, ele está orientado, ele não está sangrando, mas ele tem vômito e ele tem uma dor abdominal que não melhora. Dor abdominal que não melhora é sinal de alarme. Não importa se a pressão está boa. Se esse cara tem uma dor abdominal que não melhora, isso está entre os sinais de alarme, esse paciente ele vira automaticamente grupo C. O que isso quer dizer? Ele vai internar, ele vai fazer exame e ele vai ficar 48 horas internado. Tem questões que cobram isso, e o aluno, quando ele passa o olho de uma maneira rápida, ele acha que aquele paciente ele poderia ir para casa porque era grupo A. Outra pegadinha comum, o mesmo seu Joãozinho, seu fulano, que vem, ele está com pressão arterial boa, ele tem náusea, ele teve uma diarreiazinha só, prova do laço é negativa, e ele clinicamente ele está bem, não tem dor abdominal, não tem sangramento, não tem nada. Aquele paciente é hipertenso e usa losartan. E a pressão está 12,7. Quer dizer, não está alta, não está baixa. Pelo simples fato dele ter hipertensão, ele já vira grupo B, porque ele tem comorbidade. E no grupo B, eu não vou mandar ele para casa sem fazer um hemograma, sem fazer uma avaliação de risco. Porque no grupo B, se ele tiver plaqueta abaixo de 50 mil, ou se ele tiver uma comorbidade grave, ele fica internado, ele não vai para casa. Então as questões, isso tem bastante questão que dá para trabalhar, mas continua caindo do mesmo jeito, porque as questões elas trabalham exatamente o mediciner saber pescar dentro do caso clínico qual é
aquele dado específico que vai classificar o paciente em uma coisa ou outra. Então a gente tem que estar com sinais de alarme na ponta da língua, tem que saber da dor abdominal, do sangramento, da lipotímia, dos derrames, tem que saber do aumento do hematócrito apesar da hidratação adequada, mas é muito importante que ele classifique o paciente, que ele veja o caso e ele já sabe aonde está esse paciente para ele saber o que vai fazer com a dengue. É aquela coisa das informações das questões, né? Que a gente sempre fala. Se eles colocam ali que o paciente é hipertenso, né? Ou que o paciente é diabético, né? Ou qualquer comorbidade, é pro cara usar, né? Aquela informação é para ser usada para alguma coisa, né? Eu sempre digo, às vezes até a profissão, né? Eles colocam, é porque se eles colocam a profissão do paciente, é porque aquela informação é importante, né? E na Infecto tem muito isso, né? Epidemiologia na Infecto é muito importante. Se ele te dá uma informação de onde mora, de onde vem, fique esperto, porque tem relação com a questão. É, exatamente. Eu sempre brinco, assim, nas questões de GO ali, às vezes colocam, a paciente é maratonista, é atleta, eles estão querendo te dizer que ela tem uma amenorreia hipotalâmica, né? Se eles não iam botar que ela é corretora de imóveis, né, na prova, eles vão colocar, na verdade, uma informação que é para você usar. Então, tem que ficar atento aí, porque isso são os famosos conceitos matadores, né? Que tanto a gente fala, né? Então, tem que juntar, amarrar bem esses conceitos matadores e aí acertar a questão. Então, geralmente em dengue é isso, né? Eles acabam colocando uma informaçãozinha aí que vai classificar o paciente aí no grupo B, né? E que aí você não vai liberar o paciente assim sem pelo menos, né, fazer alguns exames. Né? É isso aí. Dor abdominal que não melhora é sinal de alarme. Não importa se a pressão tá boa. Se esse cara tem uma dor abdominal que